Galera, sejam bem-vindos a mais uma aula de literatura aqui com o professor Giordano Valente. Sejam bem-vindos. E hoje veremos classicismo, uma das escolas literárias que vemos no primeiro ano do ensino médio. O classicismo ele é um movimento artístico-cultural que ocorreu durante o período do Renascimento na Europa. Ele marca o fim da Idade Média e o início da Idade Moderna. E também faz referência aos modelos clássicos, lembrando um pouco da literatura greco-romana. No campo da literatura, classicismo, também conhecido por quinhentismo, é o nome dado aos estilos literários que vigoraram no século XVI, na época do Renascimento. Por isso, a produção desse período também é chamada de literatura renascentista. O que acontecia na Europa nessa época, né? Qual era o contexto histórico? Então, foi uma época marcada pelas grandes navegações, né, principalmente lideradas por Portugal e Espanha, a reforma protestante, a invenção da imprensa, o fim do sistema feudal, o cientificismo de Copérnico e Galileu e o renascimento cultural. Então, quanto à questão da reforma da igreja, que foi um grande acontecimento nessa fase, foi quando a Igreja Católica perdeu seu poder graças à Inquisição que ela trabalhou nesse fim de Idade Média. Então as pessoas começaram a questioná-la, né, e começaram a perceber que poderiam haver outras formas de interpretação da Bíblia, da Palavra de Deus, e não exatamente como a Igreja afirmara. Então, pessoas como Lutero, Calvino, Zwinglio, Simons e Henrique VIII da Inglaterra foram os precursores de novas religiões para substituir o poderio da Igreja Católica na Europa. Cada um deles representava o país, como a presença aqui na imagem, né, podemos reparar. Na Alemanha, o Lutero, Calvino e Zwinglio no movimento do calvinismo, né, na Suíça. Em Zurique nós temos a Reforma Radical dos Anabatistas e Henrique VIII, que foi rei da Inglaterra, né, pregou e criou o anglicanismo. Nós também temos outro avanço social na época e tecnológico, pode-se dizer assim também, que é a invenção da imprensa por Gutenberg, onde ele começa a trabalhar as impressões do jornal, né, do folhetim, né, com base em cópias, né, onde surgem as primeiras prensas para copiar mais rápido o jornal de circulação da época, que era feito normalmente à mão e à tinta, e eram feitos poucos exemplares, né. Isso mudou, né, com a chegada das novas prensas, né, do início do jornal, por assim dizer. Quanto ao sistema socioeconômico, né, nós temos a transição do feudalismo para o capitalismo, né, a questão da exclusão, né, do feudo, né, que era o sistema da época, para o sistema capitalista, onde havia a ascensão da burguesia, da nobreza, que não deixou de existir, mas tem a ascensão da burguesia e uma participação também emergente das camadas populares, já que também foi se pregada a questão da abolição da escravatura em vários países. Então veio a questão do trabalho assalariado, o que deu força, né, para a fortificação do capitalismo como sistema precursor e dominante na época. Quanto às ciências, né, nós vemos a questão das contribuições de Kepler, Galileu e Copérnico, né, com o modelo heliocêntrico, que afirmam que o Sol, né, ele é o centro do universo. Quanto ao Renascimento, né, ele marca toda a questão também fala o período 300, né, 400 e 500, é como ele foi trabalhado na Europa, né, em locais. Por exemplo, em 1300, né, a força veio com Dante Alighieri, né, com a Divina Comédia. Em 1400 foi com a questão das artes plásticas, né, com Botticelli, Leonardo da Vinci.
E em 1500 veio Michelangelo e a nível de obras, né, na literatura, vem Maquiavel com a obra O Príncipe, em que ele trabalha e critica a sociedade medieval com relação à ciência política. Esses foram os avanços nos trabalhos com o Renascimento. E falando especificamente de Portugal, né, nós temos o que aconteceu na época em Portugal. Foi a conquista do norte da África, né, em Chipre, na questão do Egito, né, entre outros países bem ao norte da África. Caminho, aí com essa conquista ele conseguiu abrir o caminho marítimo para as Índias, já que ele dominava esses países ao norte da África. Descobriu as Índias e na volta queria descobrir outras terras e acabou descobrindo o Brasil, né? Ou seja, ampliação das colônias portuguesas. Monopólio do poder político e econômico do rei, que é a questão do absolutismo, né? E a questão ainda presencial da monarquia, né? Dos reinados, ainda existia, mas não com a força de antes. E aí vem as dinastias portuguesas, a dinastia de Avis, né, que foi feita e levada a sério por Dom Afonso V, Dom João II e Dom Manuel o Venturoso. Características. O que a gente tem que saber sobre o classicismo? Imitação dos autores clássicos gregos e romanos da antiguidade. Ou seja, eles costumavam lembrar obras ou nomes dos deuses, ou seus feitos, ou como eles eram lembrados pela sociedade grega, os seus poderes, né? A literatura fantástica que se tem acesso com a questão das epopeias gregas. Então isso é uma das características, né, dos usos da mitologia, como eu já falei, em que você não só ressalta os deuses, mas também outros personagens clássicos da literatura mitológica. Predomínio da razão sobre os sentimentos, a questão do antropocentrismo, né? A literatura clássica não é subjetiva nem impregnada de sentimentalismos e de figuras. Uso de uma linguagem sóbria, simples, sem excesso de figuras literárias. Linguagem sóbria ou simples é quando você trabalha não a questão do formal ou somente da norma culta, mas uma linguagem mais simples que todos possam ter um maior acesso, ou seja, há uma preocupação maior em divulgar os trabalhos e não apenas a uma pequena porcentagem da sociedade. Temos também o idealismo, né, onde o classicismo aborda os homens ideais, libertos de suas necessidades diárias comuns. Devido ao Renascimento, né, nós vemos a ascensão de um homem mais ideológico, né, um homem que pensa mais no dia de amanhã, na sociedade, no que pode contribuir para que ela possa continuar crescendo, com a ajuda ou não, né, dos textos históricos. Amor platônico. Os poetas clássicos revivem a ideia de Platão de que o amor deve ser sublime, elevado, espiritual, puro, não físico. É aquela questão de idolatração da pessoa, da personificação do amor, né? A questão de você idealizar a pessoa amada, mas não a tendo. É aquela paixão à distância, né? Uma paixão de respeito. Busca da universalidade e impessoalidade. A obra clássica torna-se a expressão de verdades universais, eternas, e despreza o particular, o individual, aquilo que é relativo. Vamos agora ver como isso se aplica em algum texto publicado na época. Então nós trazemos aqui um trecho da obra Divina Comédia de Dante Alighieri, né, como eu disse mais anteriormente. Ele foi um grande autor na época do Renascimento, e aí ele traz essa pequena contribuição no texto da Divina Comédia. No meio do caminho desta vida, me vi perdido numa selva escura, solitário, sem sol e sem saída. Ah, como armar no ar uma figura desta selva selvagem, dura, forte, que só de eu a pensar me desfigura. É quase tão amargo como a morte, mas para expor o bem que encontrei, outros dados darei da minha sorte. Não me recordo ao certo como entrei,
tomado de uma sonolência estranha, quando a vera vereda abandonei. Então, vocês podem perceber em destaque aí, com a letra vermelha, né, nós temos a presença do lirismo, né, da musicalidade com a questão das rimas, né, a forma que é muito presente na literatura clássica, nas epopeias. Né. Também percebemos vida, ida, vida, saída, substantivo, substantivo, né, rima pobre, figura, desfigura, antônimos, morte, sorte, substantivo novamente, rima pobre, entrei, abandonei, verbos, tudo com rima pobre. Nós também vemos aqui na primeira estrofe um traço de impessoalidade, né? No meio do caminho desta vida me vi perdido numa selva escura, a questão da presença da narrativa, né? De como ele se sentia dentro daquela realidade. Linguagem simples, como vemos na terceira estrofe, primeiro verso, é quase tão amargo como a morte. E o predomínio da razão, quando a vera vereda abandonei. Vereda, para quem não sabe, é um caminho estreito, né? Ou seja, predomínio da razão. Eu estou vendo que o caminho é curto e pode ser perigoso, então por que seguir? Não, vou procurar outro caminho que seja melhor utilizado e que eu possa sair vitorioso, vamos dizer assim. Então, esse é um trecho, né, que vocês podem perceber como era rico um texto dessa época e o quanto era simples também. Espero que tenham gostado e até a próxima.